Capítulo 28 – Conspiração. Todos os anos, no início do outono e no começo da primavera, o Palácio Marcial dos Sete Mistérios teria seu exame de recrutas em potencial. Este também era o dia mais importante daqueles jovens da Cidade da Fortuna do Céu que cultivavam artes marciais. Para eles, o Palácio Marcial dos Sete Mistérios era o objetivo final. Se o alcançassem, poderiam se tornar um dragão que toca os céus com um único salto. Ao entrar no Palácio Marcial dos Sete Mistérios, os recursos eram importantes, mas eram os manuais de heranças e de legado que todo mundo era obcecado. Os manuais de habilidade herdados haviam acumulado ao longo de muitos anos e neles havia o culminar de experiências que todos os anciãos de artes marciais anteriores haviam aprendido. Sem essas experiências, então, se alguém tentasse aprender artes marciais, seria um idiota falando bobagens nas ruas. Os manuais de habilidade disponíveis eram sempre muito populares e confiáveis, mas a verdadeira qualidade mais alta dos bens genuínos só poderia ser encontrada e herdada nas seitas. Este método de herança era estritamente controlado pelas seitas. Se eles descobrissem até uma dica de que um discípulo tinha revelado os segredos de seus manuais de habilidade, então um castigo leve seria a destruição de seu cultivo. Uma punição pesada resultaria em execução instantânea. Era muito difícil herdar manuais de habilidade. Eles eram inconcebivelmente difíceis de transcrever e duplicar. Os caminhos das artes marciais era profundo e esotérico. O fluxo da essência e os sentimentos que se seguiram, a rota de cultivo. Essas verdadeiras habilidades de coleta de essências eram incapazes de serem descritas com palavras. Os verdadeiros manuais de habilidade raros não foram registrados em livros e não puderam ser transcritos em papel. Os manuais de habilidade eram geralmente gravados em pergaminhos de jade. Em cada pequeno pergaminho de jade continha uma riqueza de informações misteriosas e secretas. Mesmo dentro, um manual só poderia conter uma ideia geral do que pode ser explicado. Se alguém quisesse gravar os mistérios em um pergaminho do jade, deve ter a compreensão completa do manual da habilidade. Isso era realmente difícil de alcançar, mesmo assim, e além disso, tinha que gastar uma grande quantidade de tempo e energia. O manual de habilidade também não pode ser compreendido por todos. Mesmo que tenham conseguido o pergaminho de jade, eles podem não ser capazes de decifrar os mistérios. Era como um banco que lançava notas de ouro. Embora fosse dinheiro, aqueles que não o entendiam só podiam usá-lo como lenço de papel. Portanto, os pergaminhos de jade que continham esses antigos manuais eram muito poucos, e não podiam ser obtidos sem importar o preço no mercado. Esta também era a razão que o Palácio Marcial dos Sete Mistérios era capaz de fazer jovens artistas marciais ter loucamente o desejo de entrar. No entanto, essas condições de seleção eram duras, e a cada ano havia inevitavelmente um número maciço de aspirantes a artistas marciais que não conseguiram ser eleitos. Lin Ming tinha um manual de habilidade de transformação corporal da mais alta qualidade, o Meridianos de Combate das Virtudes Caóticas, e então ele naturalmente não tinha nenhum interesse na herança ou legados do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. A razão pela qual ele queria entrar não era por causa de Lan Yuniu. Depois que ele decidiu dedicar sua vida para perseguir o pináculo das artes marciais, a questão de Lan Yuniu já não podia causar turbulência em seu coração. Lin Ming desejava entrar no Palácio Marcial dos Sete Mistérios, porque ele precisava de recursos para praticar. Os recursos não eram medicamentos ou ervas, mas eram áreas especiais onde podia se exercitar. Essas áreas especiais foram criadas através de arranjos de matrizes, ou foram áreas ambientais especiais que foram formadas por praticantes do reino Xiantian. Elas eram capazes de permitir que os seres humanos cultivassem com o dobro do resultado e metade do esforço. Mas o mais importante eram habilidades marciais. As habilidades marciais eram críticas para um artista marcial, pois estavam diretamente ligadas ao seu nível de força de combate. Lin Ming também sabia algumas habilidades marciais que ele tinha absorvido do fragmento de memória do ancião. Nessas memórias havia 3 ou 4 habilidades marciais que ele tinha visto, mas estavam incompletas. A verdade era que mesmo que aquelas habilidades marciais estivessem incompletas, eram na verdade as habilidades marciais de nível superior, mesmo no reino dos deuses. Desnecessário dizer que mesmo aquelas versões incompletas eram muito superiores aos do reino da Fortuna do Céu. Mas era uma pena que aquelas 3 a 4 habilidades marciais que Lin Ming sabia eram impossíveis praticar do começo. Para se atrever a praticá-los, ele precisaria estar no reino Xiantian. Nessas memórias, as habilidades marciais mais fracas eram capazes de destruir montanhas com um único golpe, permitindo matar pessoas. Provavelmente seria fácil destruir toda a capital da Cidade da Fortuna do Céu. Esse tipo de habilidade marcial era quase uma linguagem estranha para Lin Ming. Portanto, Lin Ming precisava fazer este exame de admissão e entrar no Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Ele também tinha que alcançar um bom resultado. Como todos os anos, os candidatos com os melhores resultados eram sempre ricamente recompensados. Talvez fossem medicamentos preciosos ou tesouros raros. Esses remédios eram muitas vezes produzidos dentro da seita, o Vale dos Sete Mistérios. Na Cidade da Fortuna do Céu, nem mesmo o homem mais rico poderia comprar estes medicamentos.
Mesmo os juniores de famílias nobres babariam de inveja nestas recompensas tentadoras. Lin Ming também foi tentado. Antes, sua força era baixa, então ele tinha baixas expectativas, mas no presente, a situação tinha virado, assim ele tinha grandes aspirações para os prêmios. No primeiro dia de outono, a praça do Palácio Marcial dos Sete Mistérios já tinha um mar de pessoas lotadas no interior, porque havia demasiados candidatos que viriam. O exame sempre começaria no nascer do sol e continuaria o dia inteiro. Lin Ming e Lin Xiaodong não tinham entrado na praça ainda, mas estavam na estrada principal. Embora houvesse relativamente menos pessoas aqui, as orelhas de Lin Ming ainda zumbiam com o som da discussão. Eles dizem que desta vez há vários talentos de primeira linha que vieram, incluído aquele talento número 1, Wang Yanfei. 15 anos, talento de grau 4, e seu cultivo já entrou no terceiro estágio de transformação corporal. Verdadeiramente um homem formidável. Não é estranho? Por que ele não entrou mais cedo no Palácio Marcial dos Sete Mistérios? Por que ele não veio durante o exame de primavera? Eu acho que seu objetivo é a Morada Celestial. Assim que entrar no Palácio Marcial dos Sete Mistérios, ele quer entrar na Morada Celestial. Quão agressivo ele é! A Morada Celestial é absolutamente impossível. O único nesses últimos anos que entrou na Morada Celestial foi Qin Shinguan. O cultivo mais baixo para a Morada Celestial é o pico do terceiro estágio de transformação corporal, e geralmente dentro são aqueles no quarto estágio de transformação corporal. Nem mesmo este Wang Yanfei tem as qualificações para entrar. Eu acho que a razão pela qual ele esperou tanto tempo é para levar a recompensa do exame de entrada do primeiro lugar. Morada Celestial. Lin Ming murmurou em seu coração. Há meio ano, Juyan contava com seu terceiro estágio da transformação corporal no pico para entrar na Morada Celestial. Sem dúvida, a força de Juyan era realmente notável, mesmo entre os de cultivo igual. Ele não poderia ser comparado a um saco de batatas como Wang Yigao. Como Lin Ming estava perdido em pensamento, de repente ele sentiu o olhar de alguém cair em seu corpo. Alguém estava observando-o? Na grande multidão, havia muitos que estavam olhando para ele, mas uma pessoa comum não poderia simplesmente descobrir essas pessoas e suas intenções. Mas Lin Ming tinha praticado a fórmula do verdadeiro caos primordial de modo que sua percepção era aguda, e mesmo com tantas pessoas, ele podia sentir um olhar frio fixado nele. Ele fingiu ser indiferente quando virou a cabeça. Havia uma carruagem azul na origem daquela visão, mas quando Lin Ming se virou para olhar, a cortina da carruagem fechou. Lin Ming suspirou em seu coração. Ele ainda não tinha começado o exame de admissão, e provavelmente havia pessoas planejando contra ele. Naquele momento, na carruagem azul, um jovem com roupas de seda e outro jovem de aspecto sombrio estavam sentados dentro. Era Wang Yigao e Juyan. Ele não vai nos descobrir. Wang Yigao tinha sido assustado pela última vez por Lin Ming. Embora ele alegasse publicamente que queria vingança, tinha medo de Lin Ming. Aqueles 3 movimentos que o fizera sofrer a derrota tinham deixado uma marca escura em seu coração e afundado sua autoconfiança. Juyan friamente disse: pare de ser tão assustado e suspeito. Há muitas pessoas aqui. Não é como se ele tivesse olhos na parte de trás da cabeça. Esse cara, ele mesmo conseguiu romper o segundo estágio da transformação corporal. A diferença entre o primeiro estágio e o segundo estágio de transformação corporal não era pequena. Um rapaz de 15 anos que poderia conseguir isso não era simples, especialmente quando se considerava Lin Ming e seus pobres antecedentes familiares, e mero talento de terceiro grau. Eu acho que o cara provavelmente praticou como uma aberração. Caso contrário, não há nenhuma maneira. Mesmo eu, só consegui atingir o segundo estágio quando eu tinha 16 anos de idade. Ele provavelmente sobrecarregou seu corpo e recebeu alguns ferimentos internos permanentes. Esse tipo de idiota, em poucos anos ele não será diferente de um vegetal. Wang Yigao amaldiçoou viciosamente. Juyan desprezou este patife em seu coração. Mesmo com tantos remédios raros a apoiá-lo, ele só atingiu o segundo estágio quando ele tinha 16 anos de idade. Não só isso, mas seu nível de combate era uma bagunça e completamente fraco. Se seu pai não era major do exército da Cidade da Fortuna do Céu, então Juyan não estaria inclinado a se preocupar em prestar atenção nele. Juyan disse: de acordo com o senso comum, seria impossível para ele alcançar este estágio. Sobrecarregando o corpo e recebendo lesões internas, ele seria mais cedo ou mais tarde incapacitado, mas se ele tivesse o apoio de 1000 taés de ouro, então seria menos certo. Ouvir Juyan dizer isso, o rosto de Wang Yigao instantaneamente ficou vermelho brilhante. Ele pensou que Juyan não sabia do assunto da aposta, mas parecia que ele já sabia. Havia alguém que não. Droga, maldito seja, ele realmente desonrou sua avó. Juyan não prestou atenção ao Yigao. Sua expressão era sombria. De um modo geral, um garoto de 16 anos, se seu cultivo tivesse superado o terceiro estágio da transformação corporal, então ele entraria no Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Muitos discípulos de famílias respeitadas entraram assim. Para eles, com o apoio de uma enorme quantidade de ervas medicinais raras e preciosas, não era muito difícil.
Com relação a essas questões, o Palácio Marcial dos Sete Mistérios não se importava com a ajuda da família. Depois de tudo, isso também fazia parte da força de um artista marcial. O plano de fundo familiar era equivalente ao talento. Se em virtude de seu próprio talento ou em virtude de medicamentos a ajudá-los, eles seriam um mestre de artes marciais e poderiam expandir a força e a influência do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Aqueles que confiavam em remédios tinham esperanças de entrar no Palácio Marcial dos Sete Mistérios, muito menos Lin Min, que a habilidade de combate ultrapassou alguém da mesma posição, por isso suas chances de entrar eram maiores. Zhu Yan não queria que Lin Ming entrasse no Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Ele não temia que Lin Ming o ultrapassasse, afinal de contas ele era apenas um talento de terceiro grau. Zhu Yan tinha absoluta confiança em si mesmo. Mesmo que Lin Ming saltou um nível ou derrotou Wang Yigao, não era grande coisa. Afinal de contas, Wang Yigao estava apenas no segundo estágio da transformação corporal e seu nível de combate era pobre. Ele estava confiante de que ele iria manter sempre Lin Ming sob sua bota. Mas, se Lin Ming entrasse, certamente despertariam algumas ondas poderosas no coração de Lan Yuniui. Lan Yuniui não tinha esquecido sua antiga amizade com Lin Ming. Seria o mesmo se ele entrasse no Palácio Marcial dos Sete Mistérios? Zhu Yan gostava de Lan Yuniui. Metade disso era por causa de seu temperamento e aparência encantadora, e a outra metade era por causa de seu sentimento de possessão de todas as coisas boas. Ele era absolutamente incapaz de tolerar qualquer outro homem que estivesse no coração de Lan Yuniui. Por causa de sua família, Zhu Yan tinha uma pequena conexão com a família real, então ele tinha algumas conexões com o Palácio Marcial dos Sete Mistérios. No entanto, as inspeções do Palácio Marcial eram um assunto público, por isso era impossível impedir Lin Ming de entrar. Portanto, o único plano que sobrara era não deixá-lo participar do exame de admissão. Esperamos seus comentários sobre a leitura imersiva. O conteúdo foi exibido corretamente nesta página da web? Obrigado por nos acompanhar.